Pensando certo em tempos incertos. Este é o meu assunto hoje. Sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Há muita coisa sendo dita pelo YouTube, pelos podcasts, por tantos meios de comunicação, para tantas pessoas, tanta comunicação, como nunca vi antes. Todo mundo tem uma interpretação, todo mundo tem uma notícia, as notícias não batem, as interpretações não batem, e muitos ficam assim, o que pensar no meio de tudo isto? E principalmente, o que o líder cristão deve pensar? Este podcast não é feito para o público de modo geral, muito embora muitas pessoas que não são do clero ouçam esse programa. Mas esse programa, esse podcast, desde o seu início, tem como objetivo alimentar, ajudar, auxiliar, apoiar, aconselhar e instruir pastores. E porque eu estou nesta caminhada já há 40 anos. Mês que vem eu vou completar 40 anos de ordenação e já 25 anos à frente de uma denominação, após a morte do meu pai, o fundador. Então, nós vivemos tempos muito incertos, nós estamos ouvindo coisas tão conflitantes. Nós temos médicos fazendo diagnósticos diferentes sobre a situação atual, os números não parecem fechar, as interpretações não parecem fechar, mas nós vemos autoridades tomando medidas muito radicais, muito drásticas, ao mesmo tempo que estão querendo soltar todos os prisioneiros para não haver contágio dentro das prisões, querem botar os pastores na prisão por permitirem reuniões públicas. Uma vez que o presidente deu status de serviço essencial às casas lotéricas e serviços religiosos, o que aconteceu? Houve uma decisão de um juiz substituto em Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que agora foi revertido. Ele desautorizou o próprio presidente da República, imagina uma coisa dessas, e depois o Tribunal Superior validou mediante apelo, e alguns pastores estão me procurando dizendo, então, podemos fazer cultos públicos? Eu digo, olha, não sei, eu acho que nós temos que ter muita cautela por duas razões. Primeiro, por causa das repercussões legais. Como eu já disse desde o início, assim como Nero, que tocou fogo em Roma e depois culpou a igreja, eu creio que muitos vão querer colocar a conta desta pandemia na porta da igreja, muito embora não tenha nada a ver com a igreja. Ninguém está falando do carnaval. Ninguém está falando do contágio que certamente ocorreu durante o carnaval. Ninguém está falando das elites que viajaram durante o carnaval para esses países infectados, tanto China como também Itália, França, Alemanha, os Estados Unidos. E agora nós vemos, pelo menos aqui no Rio, a maior parte de infecção, de contágio está acontecendo exatamente entre as elites da Zona Sul e da Barra da Tijuca. Tá tudo de cabeça para baixo, pernas para o ar, todo mundo com medo, e os governos estão tomando decisões enormes e muitos olhando para nós dizendo, fala, pastor, o que a gente faz? E pastores olhando um para o outro dizendo, o que a gente faz? Primeiro, eu acho que nós temos que ter muita calma e ainda nos resguardarmos de fazer cultos públicos. Eu acho que isto pode ser muito perigoso neste momento, tanto pela saúde dos mais idosos, né, e das pessoas que correm risco de contágio. Já temos um pastor e a sua esposa da nossa denominação numa unidade semi-intensiva, estão em franca recuperação, num regime de antibióticos. Eles tiveram uma pneumonia súbita, que os exames ainda não voltaram, mas parece bastante sintomático de ser um contágio com o vírus da hora, né? Este vírus do momento. Então, o que nós podemos pensar? Como nós podemos pensar claramente numa época como essa? Primeiro,
eu recomendo a todo pastor de parar de correr atrás de cada notícia, de assistir cada vídeo no YouTube sobre a pandemia, sobre as repercussões políticas. Desligar isso, botar seu joelho no chão e botar o seu nariz na palavra de Deus. Bota seus olhos na palavra de Deus, porque a única maneira de pensar certo em momentos incertos é de você se nortear por aquele que é o Criador dos céus e da terra e que, afinal de contas, é o Senhor de tudo que há, que é soberano sobre todas as coisas e é aquele a quem nós prestamos serviço. Nós que somos os seus pastores, nós dependemos do Senhor para o nosso sustento, para o nosso dia a dia, para o nosso pão de cada dia e para a nossa relevância. Nós temos que olhar para Deus. Então, como é que a gente faz? Em momentos de incerteza, nós temos que voltar a olhar para aquele que é certo, que é a palavra de Deus. E hoje, meus olhos se voltaram para um salmo que tão conhecido. Eu sei que vocês estão fazendo lives, estão fazendo transmissões para o seu povo, e é importante você continuar a ministrar, talvez até mais do que antes, né? A ministrar. Nós vemos o retorno a culto doméstico, até porque não tem outro lugar para fazer culto, senão na sua própria casa, onde você está restrito, seu movimento está restrito. Você pode só sair em momentos de emergência ou de fazer compras, se assim você puder. Muitas pessoas estão trabalhando em áreas críticas, mas que trabalho não é crítico? Nisto eu até concordo com o presidente, mas como isso vai se desdobrar? A cada dia é uma notícia nova. Mas eu volto às palavras do rei Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo. Lhes falará no seu furor, os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É claro que, em primeira instância, esse salmo falava do próprio rei Davi, mas quando nós falamos sobre este salmo, temos que entender que é um dos salmos mais citados no Novo Testamento em referência a Jesus Cristo. E quando nós falamos em Jesus Cristo, nós estamos falando dele e do seu corpo. Nós falamos dele e da sua igreja, porque nós somos corpo de Cristo. Quando Saulo caiu debaixo da luz de Deus na estrada de Damasco, o que Jesus disse? Saulo, porque você me persegue? Persegue a quem? A mim? Só que ele não estava perseguindo Jesus, porque Jesus já tinha voltado ao Pai, já tinha ascendido ao Pai, mas ele estava perseguindo a igreja. Quando eu ouço a mesma pessoa dizer que tem que liberar todos os ladrões, estupradores, assassinos da cadeia e botar pastores no lugar, aí eu identifico algo aí. São conspirações contra o ungido do Senhor, contra a igreja de Jesus Cristo. E nós temos que ter muita cautela e botar o joelho no chão. E nós temos que fazer de Deus o nosso refúgio, pois ele termina dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É um tempo de oração. E eu vou fazer isso hoje. Eu não tenho feito isso muito aqui no Café Espiritual, mas eu vou fechar hoje o Café Espiritual com uma oração, especialmente pela igreja e pelos seus mestres
os bons pastores, não os pastores falsos, não os falsos mestres, não os cães, como João diz, né? Os inimigos da fé, os inimigos da cruz, que se disfarçam de cristãos. Não, eu estou falando de você que é um cristão, que é um servo de Deus, com todas as suas falhas, rugas e perebas, com todos os seus defeitos. Você está servindo a Deus se você confia nele, você se apega nele, você se refugia nele. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu te peço, primeiro, que todos aqueles com má intenção contra esta nação e contra a tua igreja caiam por terra e os seus planos sejam frustrados, suas conspirações sejam desbaratadas e seus projetos sejam completamente falidos. E eu peço, Senhor, que o bem vença neste país, que a tua igreja se levante e que dos escombros este país seja reconstruído por pessoas de bem. Ajuda-nos, sustenta-nos nesta hora difícil, neste momento de trevas que cobre a face da terra. Não um vírus, mas conspirações de pessoas que se acham poderosas, mas de quem tu ri, Senhor. Eu peço, Senhor, sustento para cada dia. Eu peço, Senhor, proteção dos nossos entes queridos e das nossas ovelhas. Sê conosco, dá-nos, Senhor, fortalece-nos na fé, dá-nos, Senhor, perseverança na verdade. Eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Eu sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Volto a oferecer meu e-mail, podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no primeiro E, @gmail.com, ou pode me procurar no Facebook, Walter Robert McAllister Jr. Eu volto com mais uma edição assim que eu puder. Até então, fique na paz de Deus e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.